Os céus que me protejam de oferecer um buffet de lugares comuns para vocês. Ninguém merece, né? Mas é que eu me lembrei de umas frases que têm sido importantes para mim. Uma foi dita por um psicanalista que viveu aqui no Brasil durante muitos anos, de língua inglesa, Frank Phillips. Ele dizia o seguinte: ninguém vai tão longe quanto aquele que não sabe para onde está indo. Uma outra frase foi de um velho professor de natação e desenho, o Sr. Sato, que dizia: quem procura não acha, mas se não procurar, também não acha. E a outra ainda é de um livro de metodologia científica do professor Sérgio Luna, que dizia que planejar é soltar a imaginação. Tudo isso vai muito contra o que andava bem na modinha assim de foco, que o sucesso estava absolutamente condicionado a um foco extremo. Isso sempre me incomodou, cá entre nós, né? Mas eu acho que fica ainda mais em evidência neste momento em que a gente está atravessando uma coisa pela primeira vez na história da humanidade. Então, tudo aquilo que um dia serviu ou pretendeu servir, talvez neste momento não seja de nenhuma utilidade. E pode ser que tanta incerteza, tanto desconhecimento, por outro lado, requeira esta amplitude de campo mental. Eu lembrei dessas frases porque, saindo de uma sessão de análise, me veio a palavra largueza à memória. É uma palavra que meus pais usavam com frequência quando eu era criança. E olha que naquela época a gente morava em casa, como a maioria das famílias, né? Casas com quintal, a gente tinha um quintal grande. Não tem nada a ver com exatamente tudo isso que a gente está vivendo agora, de quarentena, confinamento, limitações. Tinha espaço. E quem não morava em casa grande tinha rua, né? Brincava na rua, tal. Mesmo assim, quando a gente ia de férias para a fazenda de um tio muito querido, eu lembro deles falarem: aqui as crianças têm largueza, né? Ou quando a gente ia para outros lugares, no campo também, tem largueza, né? E eu lembrei com saudade, né, dessa sensação assim, largueza, que criança, aliás, adora, né? Na fazenda a gente saía depois do café da manhã, voltava para almoçar, saía de novo. Saía, quer dizer, ficava rodando o pomar, as mangueiras, depois ia lá no terreirão, depois passava o caminho lá da colônia. Enfim, tinha tanta coisa para explorar, tanto lugar para brincar. E talvez a gente precise dessa largueza agora psíquica para tentar imaginar como é que a gente vai se posicionando para esse novo mundo que está vindo, né? Já está instalado. Nunca o planeta tinha parado da maneira como parou. E a gente não sabe como vai ser a retomada, né? Então, eu acho que num primeiro momento é soltar a imaginação mesmo. É pensar coisas que você nunca tinha ousado antes, o que nunca tinha ocorrido, né? Mas tem o segundo momento. E agora, muita atenção e muita calma nessa hora, né? Porque depois de soltar a mente, depois de se permitir essa largueza para explorar caminhos novos e tudo mais, é necessário voltar para um exame
minucioso, cuidadoso, sereno, para entender um pouco como esse plano, esse projeto, essa ideia pode se tornar viável ou se ela também não é o caso, não se torna viável. Daí tem que começar outra vez o processo de criação para, de novo, voltar para o exame cuidadoso, para a análise ali cuidadosa, se precisar trocar ideias com outras pessoas, que pode ajudar. Tudo bem, se não der para ser presencial, temos todas essas ferramentas do velho WhatsApp, do Skype, ao Zoom, que está bombando, e tantas outras plataformas que permitem esse contato e até mesmo reuniões e essa possibilidade da gente continuar trocando figurinhas, mesmo na quarentena. Porque daí tem que pensar, vai precisar de crédito, muito cuidado. Jujuzão anda por aí ainda, né? Vamos ver se ele se acalma neste novo mundo. Mas pense com cuidado, com calma, se realmente você precisa de crédito ou se você consegue dar o start na sua ideia de outras formas, com outros recursos, empenhando o seu tempo, por exemplo, investindo em parcerias, são muitas possibilidades. Depois, sempre aquilo que eu sempre digo, inclusive para os investimentos, test drive, piloto, não bota todas as fichas de cara. Ainda não sabe se vai ter mercado, se vai emplacar, se está no timing oportuno. Então, testa aos poucos. Se não der certo, a perda é muito menor. Aliás, como eu dizia na hora que estava todo mundo, vamos sair correndo da Selic porque ela desabou, botar toda a grana na renda variável, eu sempre falava, calma, test drive, veja se é o caso para você. E aí, cuidado com a autossedução também, a própria sedução. A gente tende, muitas vezes, a se enamorar das próprias ideias, achar que elas são geniais, maravilhosas, nunca ninguém antes pensou naquilo, tudo assim, dando o ar da graça na nossa mente. Às vezes isso acontece, é muito bom, é lindo, tá tudo certo, mas outras vezes é autoconfiança exagerada e é otimismo excessivo. E aí tem que tomar muito cuidado, porque numa experiência de frustração tão grande como essa que a gente está passando agora, de planos despedaçados, de perdas inenarráveis, a gente fica predisposto a querer acreditar num salvador da pátria, que pode ser o próximo projeto, pode ser uma pirâmide, pode ser qualquer enrascada também. E ainda mais, em momentos de tristeza, e há pessoas que estão tristes nesse momento por conta de todo esse rebuliço na vida completo, né? Tudo de ponta cabeça. Nos momentos de tristeza, a gente tende a aceitar pagar preços mais altos do que normalmente pagaria e aceita vender por menos do que normalmente aceitaria. É a história do efeito posse, uma tendência que todos nós temos de valorizar muito o que nós temos. Mas em condições de tristeza, o efeito posse é cancelado e a gente se dispõe a pagar mundos e fundos por o que quer que seja e também vende a preço de banana o que a gente tem. Então, cuidado, porque as emoções estão sempre conosco, não tem como,
neutralizá-las, elas podem ser aliadas, por exemplo, no momento da criação, mas depois a gente precisa passar por um crivo mais integrando com a racionalidade também. Boas ideias de investimento, porque é isso que a gente está fazendo, né? A gente está começando a pensar em como investir no futuro. Boas ideias para todos.